Olá, eu sou Augusto Narikawa, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlphaCast, quarta temporada. E hoje comigo nada mais, nada menos do que a nossa apresentadora favorita, Patrícia Quitero. Olá, Augusto, tudo bem? Tudo jóia com você? Tá tudo certo. Hoje estamos em casa, né? Vamos falar de educação. Só professores, né? Só professores. Ou a gente chora, a gente ri. Os desafios são grandes. E conosco também essa temporada nós temos aí um parceiro mais que especial, né? Esse parceiro é especialíssimo, Por né? quê? O nosso apoiador cultural é a Uniodonto, que está conosco nessa quarta temporada, porque, afinal de contas, o nosso sorriso é único. É ou não é? Como nós precisamos ser felizes, estamos aqui com a Uniodonto fazendo a nossa quarta temporada. Até porque investir em cultura é algo que realmente só grandes empresas podem fazer, né? Exatamente. E é importante, falamos de cultura, nós falamos também de educação. E hoje nós estamos aí com pessoas muito, muito especiais, que eu tenho certeza que fazem muita diferença no cenário que se estabelece em um país em que educação e cultura não são tão reconhecidos, né? E quem está conosco hoje? Olha, hoje, para falar sobre profissões do futuro, os desafios da educação, está conosco a Ani Rezende, que é pedagoga, tem MBA em Gestão Escolar pela USP, atua há mais de 30 anos na área de educação escolar, atualmente é diretora-geral e pedagógica do Colégio Visão, acredita muito no poder transformador da educação, enfatiza o potencial que todo ser humano possui e vê a aprendizagem como a capacidade de se encantar diante do mundo. Seja muito bem-vinda, Ani. Obrigada, boa tarde, Patrícia. Obrigada pelo convite, Augusto. Seja muito bem-vinda, Ani. Conosco também hoje está a professora Rosimeire Fortuna Costa, para os mais íntimos, Rose, né, Rose? É isso aí. Mestre em desenvolvimento regional, especialista em docência do ensino superior, psicopedagoga, gestão de pessoas, metodologias ativas e tantas outras coisas aí, porque o currículo dela é gigante. É graduada em pedagogia, coordenadora do curso de pedagogia, atua como coordenadora da educação básica, nonos ensino médio, coordenadora do ensino superior do curso de pedagogia, como nós falamos. Rose, seja muito bem-vinda. Olá, Augusto, Patrícia, muito obrigada. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, porque falar em educação é conosco, né? Nos faz feliz. É o momento que todo professor se deleita, falar de educação. Obrigada pelo convite. E representando o Colégio Einstein, eu fico muito feliz de te receber aqui também. Muito obrigada, Patrícia. É verdade, o Colégio Einstein que não está aqui, mas coordenadora do Colégio Einstein também. E conosco está quem mais? Aí estamos recebendo também, temos o prazer de receber hoje o Diogo Elias, que é coordenador pedagógico do Colégio Shalom. O Diogo, ele é licenciado em Biologia, pós-graduado em Coordenação Pedagógica e Supervisão Escolar e tem MBA em Gestão Escolar. Seja muito bem-vindo, Diogo, é um prazer te receber aqui. Olá, Augusto. Olá, Patrícia. É um prazer estar aqui representando o Colégio Shalom, mas é um prazer para mim também, pessoal, estar aqui no meio de todos vocês, esses nomes aí grandes de Goiânia. Eu que agradeço, nós que agradecemos, né? A honra é toda nossa. É toda nossa honra. Muito obrigada. Vamos lá, e vamos começar. Se a gente montar esses currículos todos, dá mais de meio século, né, de educação. É porque nós começamos jovens. Jovens, muito jovens, né? Eu mal comecei. A legislação nos permitia. Né? Hoje a legislação mudou, criança não trabalha. Né? Gente, mas é muito bom estar com vocês, gostaria de enfatizar isso. Volto a falar, porque eu acho que isso é muito importante. O Brasil é um dos países em desenvolvimento, né, que menos investe em educação e cultura. E é uma vergonha, porque eu não conheço país que tenha se desenvolvido sem perpassar a educação de fato e sem incentivar a cultura. E não é de hoje, não é de ontem, já há décadas, né? Eu acho que o Brasil, desde quando é Brasil, a educação ela nunca foi bem vista. O pessoal mandava para fora exatamente para não fazer nada dentro, né? Então, assim, é quase que cultural no Brasil essa questão. E houve grandes transformações agora, né? A partir do final da década de 1990, há uma evolução aí nos anos 2000, e a gente vai perpassar um pouquinho, porque, querendo ou não, quando se fala em profissões do futuro, nós temos que, querendo ou não, falar sobre os desafios que impactam essa educação.
não é? Lembrando que o Brasil também é um país de abismos, e abismos gigantescos, né? Acho que a grande maioria de nós trabalha em colégios particulares, na iniciativa privada, que tem como investir muito, principalmente nessas temáticas de inteligência artificial e metodologias ativas, etc. e tal. Mas nós temos uma grande parte da população que, infelizmente, não tem acesso a isso, né? E quando se fala em profissões de futuro, nós estamos falando diretamente em tecnologia. E isso me preocupa muito, porque... E me chama muita atenção, né? Porque a Rose eu conheço, sei que tem essa pegada humanística também, né? A Ani, lendo aqui, e tenho certeza também que o Diogo, pelo Colégio Shalom, também tem essa ideia humana, né? Sim. Humanizar a educação também é muito necessário. Mas será que todos vão ter acesso a esses princípios? Que eu acho que é o princípio básico, né? É humanizar. Porque, querendo ou não, a escola mudou. Mas tem colégios que ainda permanecem na mesma doutrina lá de 1970, 1960, aquela coisa maçante em que eu falo, eu sou o dono da verdade, né? E, você cala a boca porque você não sabe de nada. Gente, 2023, a gente não pode parar nessa... Como que vocês veem, principalmente nesses últimos 20 anos, né? A virada aí do século. Como é que vocês veem a educação? Melhorou? Piorou? Porque há uma vertente de estudiosos que vão falar que a educação vem piorando, né? Nos últimos anos, principalmente na última década. Outros vão falar que não, está melhorando, enfim. E como vocês veem essa parte? Augusto, eu percebo o seguinte, a minha atuação hoje, ela é no ensino médio. Nós, do ensino médio, pouco nos é permitido mudar. Por que eu digo que pouco nos é permitido mudar? Porque o nosso sistema de educação, quando você fala em ingresso ao curso superior, ele ainda é via vestibulares. Ou seja, existe uma peneira que separa boa parte da população, né, que não permite que boa parte dessa população acesse os cursos superiores, principalmente em universidades públicas, porque a coisa inverte, né? A coisa inverte. Enquanto diz que na esfera pública a educação infantil, os anos iniciais e os anos finais e o médio não é bom na esfera pública, é bom na esfera particular, no curso superior investe. Tem que ser público. Mas qual a garantia que você tem para dizer que agora o público ficou bom e o de cá perdeu qualidade? Isso é irreal. Mas inverte-se a coisa. E todo mundo que leva os filhos para uma escola particular quer que o filho, via de regra, ingresse uma boa universidade pública. Então, nós do médio, nós não conseguimos fazer grandes mudanças. Por quê? Porque nós vivemos sob a égide do que dita as grandes universidades e a forma de ingresso nelas, seja Enem, seja vestibular tradicional. Já na educação infantil e nos anos iniciais e finais, eu já vejo que é possível e que a escola tem feito grandes coisas. Grandes coisas. O médio a gente faz, mas de forma menor. Porque se a gente abraça demais algumas inovações, a escola é vista como aquela escola, lá só tem AUE. Ora, a gente sabe que não é assim, porque nós entendemos o que se passa e nós entendemos por que você faz tal projeto e qual é o objetivo com aquele projeto. Mas, infelizmente, a gente é julgado sem ser conhecido, muitas vezes. Eu partilho da mesma fala da professora Anne. Essa é a questão. Você tenta fazer algo diferente, fazer uma metodologia ativa, né, uma excursão científica ou algo que até o nome a gente tenta mudar para ficar um pouco mais chamativo para os pais, como uma excursão científica, né, uma aula de campo, né, mas fica como se fosse essa questão mesmo de um AUE, está fugindo do que deveria ser quadro, canetão, giz, né, data show, conteúdo. E a gente não consegue, às vezes, incorporar uma forma diferente de ensinar, né? A gente não consegue, às vezes, fazer isso realmente. É complicado mesmo.
Compartilho também da experiência dos colegas, mas eu hoje sou coordenadora do nono e do ensino médio, né, do Colégio Einstein. E nós vivemos uma perspectiva muito diferente, tá? Nós realmente mudamos a estrutura da escola, nós mudamos o pensar das famílias, é um processo. E posso dizer que está em processo. Nós entregamos o conteúdo? Sim. Mas entregamos de uma forma onde o meu aluno ele tem a possibilidade de trilhar o caminho dele no vespertino. Pela manhã a gente mantém a base comum, né? Mas o meu aluno hoje do Colégio Einstein, ele é integral. Ele chega às 7h30 e vai até às 17h, né? Só que às 17h ele cria a sua própria trilha. Então, ele vai buscar e a gente dá várias oportunidades. Mas eu concordo com a Anne quando ela diz que muda a chave. Ele vai a vida escolar da educação básica toda na escola particular. Quando ele chega no ensino médio, ele quer uma escola pública, né? E nós temos mostrado as N possibilidades para os nossos alunos. E nós temos muito trabalhado na questão humanista mesmo. E quando a gente fala nessa questão humanista, é preparar o meu aluno não apenas para o conteúdo que vai ser depositado, mas na construção do sujeito. Então, esse sujeito ele precisa pensar a nível de empreendedorismo, ele precisa pensar cientificamente. Então, lá hoje nós trabalhamos muito com projetos com resolução de problemas. Então, eu acredito, mas concordo com todos os meus colegas aqui, que o ensino médio tem essa carga, uma carga extremamente pesada e que as famílias cobram, né? Mas a gente tem tido resultados que os nossos alunos que estão nessa mudança de chave fizeram o Enem como treineiros, né? E tiveram excelentes resultados. Então, a gente realmente acredita nesse novo perfil do Colégio Einstein. Vamos conversar mais depois, então. Vamos. Só uma coisinha, assim... essa questão das mudanças, o novo ensino médio, ele nos facultou a isso, né? Sim. Então, nós podemos fazer, mas eu tenho uma turma que hoje está na 3ª série que não vem desse ensino médio. Sim. Então, eles vivenciaram algumas coisas sob projetos. Então, os projetos de inovação, de empreendedorismo, essas coisas, elas existem, as escolas fazem isso, né? Mas basta ver a dificuldade nossa de mudança, a gente analisar as discussões em torno do novo ensino médio. Isso é uma grande prova que nós fomos aí, foi dito para nós, escola, a partir de 2022, vocês têm que estar dentro do novo ensino médio. Sim. Nós nos organizamos para oferecer as trilhas, nós nos organizamos para oferecer os itinerários formativos com esse viés de possibilidade de abrir o leque para os nossos alunos. Nós estávamos agora em abril, quando foi decretado que não há mais a obrigatoriedade do novo ensino médio. E hoje já recebi tantos documentos que eu falei que eu não vou ler mais nada, eu vou esperar chegar ao final do ano e eles decidirem o que vai ser. Porque eu já recebi documento dizendo assim, olha, o inglês não será mais obrigatório. Aí, no outro dia, eu já recebi assim, agora o espanhol também é obrigatório. Então, assim, a gente fica sem saber. E a questão que pesa no novo ensino médio é exatamente a esfera pública. Porque, por exemplo, eu posso oferecer no colégio, para os meus alunos de 2ª série, um itinerário formativo que chama Fazendo as Contas para o Futuro. E lá eu vou ensinar sobre, para que o aluno aprenda a ter noções de economia pessoal e que ele já tenha noções de bolsa de valores. Na escola em que eu estou, eu posso fazer isso? Posso. Mas na escola pública, quais eram os itinerários formativos que estavam sendo oferecidos? Brigadeiro gourmet. Sim. E outras coisas que não vão associar os conhecimentos necessários para Enem e vestibular naquele aprendizado do aluno. Então, por isso a discussão do novo ensino médio veio e falou, olha, dar um tempo, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Por quê? Porque eu posso contratar uma pessoa que tem um curso feito pela FEBRABAN, que já sabe aplicar em bolsa, para dar esse curso para o meu aluno. Mas a escola pública não pode. Não tem. Ela só pode trabalhar com professor licenciado e concursado. Então, assim, quando eu penso em educação, existe uma diferença da minha prática e do que outros podem fazer. Né? Então, essas coisas, elas pegam
a escola sempre de jeito. A gente sempre tenta acertar, mas sempre aparece uma lei que corta a nossa perna. É o abismo, né? É esse abismo que ele falou, né? Exatamente, que o Augusto falou. Né? Exato. Mas essa discussão do novo ensino médio, ela está nas universidades muito fortemente, né? Eu acabei de fazer um mestrado em educação, linguagens e tecnologias, e já estava, porque realmente, na verdade, não democratizou, aumentou. Né? Porque quem pode, exatamente, quem pode faz inglês, francês, alemão, né? Enfim, porque deu uma dimensão, deu uma liberdade maior às escolas. Sim. Mas isso tem um ônus, que o Estado não pode pagar. Né? E os professores do Estado, eles se viram nos 30 para tentar, e eu acho até injusto, né? Porque é uma coisa muito discrepante, as realidades são completamente discrepantes. E dói. Porque a grande maioria não está no privado, a grande maioria dos nossos alunos estão no público. Sim. E quando se fala em... Ani, você falou uma coisa que eu acho genial, né? E é cultural. Porque e aí não tem a ver com classe social. Não. Porque mesmo a classe A pensa exatamente da mesma forma. A faculdade pública é melhor. Mas se a gente pegar, por exemplo, cursos novos da UFG, como a arquitetura, psicologia, os grandes professores de lá saíram da onde? Da PUC, né? E de outras instituições que foram compondo essa né, esse... Gente, eu acho que a gente tem que parar com essa ideia de que, né, enfim, é só isso ou só aquilo. Exatamente. Há grandes universidades e há grandes instituições. É interessante, Augusto, você faz, porque hoje eu percebo no meu alunado, por exemplo, já uma migração para o ambiente de faculdade particular, sabe? Eles procuram muito, né? Eles sempre recorrem a quem? A nós, professores, para ter as informações, né? E eu vejo muita busca por faculdade particular, sabe? Às vezes, a localização para eles hoje é mais importante, sabe? Porque eu vejo que hoje não está tão diferente essa questão de ensino, não existe mais uma discrepância de ensino, a gente vê faculdades particulares com nota 5 do MEC, melhores do que da melhores que públicas. Federal. Né? Então, eu acho que precisa de nós, né? Disseminarmos esse conhecimento, né? Dessas informações, passarmos para os nossos alunos. Até porque, Diogo, uma coisa que você falou é importante. As universidades, instituições privadas, elas têm mais dinheiro para poder investir. Tem mais recurso, né? Então, por exemplo, a Unialfa mesmo investiu muito. Para poder ganhar um 5. Olha esse ambiente aqui. Né? Nossa, né? Então, assim, a gente não perde. E isso que eu acho que precisa ser mudado. Mas uma coisa me preocupa, não sei vocês, eu gostaria da opinião de vocês, né? Porque aqui nós estamos com uma mesa de peso. E quando se fala em educação, eu preciso dessa opinião. Eu sou professor de língua portuguesa, né? Leciono há 20 anos. Não sei se vocês notaram, mas eu vejo que parece que as gerações mais novas, elas estão desaprendendo a ler, a interpretar, a escrever. Né? Então, eu sou bem mais velho, né? Eu sou de uma geração em que nossa letra obrigatoriamente tinha que ser bonita, cursiva, fazia caligrafia. Hoje eu pego os cadernos dos meus alunos, eu entro em desespero, eu entro em pânico, né? Porque é uma coisa assim que eu falo assim, vou jogar para Deus e quando descer, o que cair é isso aí, né? Deu. É um desafio. É um desafio, mas interpretação básica. As pessoas estão tendo dificuldade, você fala, tal coisa, tá... Não, professor, mas não é assim. É assim. Ou ele escreve uma coisa completamente diferente daquilo que você pediu ali no comando de prova. Ele fala, não, mas foi isso que eu quis dizer, professor. Mas não disse. Isso me preocupa. Não sei se vocês viram, a Danone, ela mudou a embalagem. Inclusive o Marcos estava falando sobre isso, né, num episódio passado. Achei o máximo. Porque mudou aquela... Antigamente vinha naquelas potinhos de Danone, que eu adoro. Né? E agora só de torcer, porque eles estão perdendo o movimento de pinça fina por causa dos tablets, da tecnologia, que é uma coisa tão importante, né? Inclusive no ensino fundamental se trabalha muito isso. Então, essa junção de tantas coisas me preocupa, né? E como é que os nossos filhos, como é que os nossos netos, como é que essa geração que está chegando, ela vai receber essa escola, né? Uma escola tão tecnológica. E assim, não sei se vocês concordam, mas eu vejo que muitas escolas, não todas, né, mas muitas escolas não estão preocupadas com essa ideia do lado humano. Virou necessariamente uma questão mercadológica mesmo, em que o aluno é só um número, né, eu nem sei o nome do indivíduo, é 1, 2, 3, 4, 5 e vai, lota-se as salas,
porque foi basicamente quando eu sou da época do vestibular ainda. Então, o cursinho, a sala cabia 120 alunos socados naquela sala, e era assim, aula atrás de aula, e era conteúdo, o que fez com que muitos da nossa geração tivessem problemas seríssimos, né, enfim, psicológicos. E é um problema que acredito que todos vocês enfrentam. Né? Porque hoje a questão mental, nossa, a saúde mental, tanto de professores como alunos, principalmente depois da pandemia, né, gente? Eu acho que todo mundo voltou um pouco não, bastante comprometido desse processo, que foi um processo que ninguém esperava. Como é que vocês veem essa junção de tudo isso que a gente foi falando? Vocês concordam, discordam, enfim? Fica à vontade. Vou deixar os colegas começarem, porque eu falo demais, sabe? Daqui a pouco vira um monólogo, então vou deixar os colegas. Eu concordo. Eu vejo a dificuldade interpretativa mesmo dos nossos estudantes. E isso é algo que a gente vem trabalhando, né? A gente tem uma disciplina só para leitura e interpretação de texto, né? Justamente por conta dessa demanda que a gente identificou aí pós-pandemia, né? Hoje a gente tem alunos que estão acostumados com o TikTok, vídeos que resumem conteúdos em 15 segundos, né? Que vieram aí desses momentos pandêmicos, né? Onde eles aprendiam coisas que eram interessantes para eles em 15 segundos, em 25 segundos. Retorná-los para a sala para assistir 50 minutos de aula foi muito difícil, né? Hoje a gente vê isso acontecendo como era antes, né, de pandemia, hoje em dia. Hoje que a gente está vendo isso acontecer. Então, eu vejo que existe, de fato, essa dificuldade, mas a gente não pode abandonar isso por conta de uma inteligência artificial, por conta de uma tecnologia que tem aparecendo. A gente tem que abraçar, de fato, tecnologias, a gente tem que estar alinhados a todas elas, mas a leitura e a interpretação de texto tem que ser base na vida de qualquer indivíduo. Eu achei interessante você falar, e isso me preocupa, né? Ontem eu passei por uma situação até interessante em relação a isso, que é a questão do foco, né? A gente sente que o aluno ele não tem mais um foco específico para ler uma questão de prova. Isso. Né? Ontem eu estava numa situação aplicando prova e um aluno comentou: nossa, sua prova parece um livro, o enunciado é enorme, quando eu chego ali no final eu não sei. Eu falo: gente, vocês não têm paciência para ler enunciado de questão, tá complicado, né? Ah, mas sua prova tem 3 páginas, 4 páginas, frente e verso. Eu falo: gente, mas eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que o que ele falou das novas tecnologias, daquela questão de querer resolver a tempo e a hora, ele não tem paciência e foco para ler uma questão do início ao fim, com o seu enunciado, né? E isso me preocupa muito, né? Sim. Aí eu falo, ainda brinquei, né? Falei, é porque vocês não sabem que eu leio o livro por semana, né? Ainda fiquei brincando. Mas assim, é interessante isso, né? Eu acho que as novas tecnologias, elas vêm para ajudar e auxiliam bastante. Eu acho que o timing, né? Essa relação da informação é muito importante, mas, ao mesmo tempo, a profundidade dessa informação, aquilo que realmente é retido, muitas vezes fica comprometido, né, com essa quantidade de informações que eles acabam tendo acesso e fica, né, muito no superficial, né, e isso me preocupa bastante. Eu vejo muito essa questão dessa falta do hábito da leitura, né? E se a gente for fazer uma linha do tempo a nível escolar, né? Não estou falando nem de família, que é algo que muitas das vezes o pai lendo, ele dá um exemplo, né? Eu estou falando da escola, começando lá da educação infantil. É um hábito que nem sempre o professor tem, de contar uma história e se deliciar nela, para que o aluno entenda que ele vai navegar e conhecer outros espaços, outras vivências através do livro, né? E isso vai seguindo. Quando chega lá nos anos iniciais do ensino fundamental, o aluno tem que ler porque ele tem que responder uma ficha literária. Ou ele tem que ter uma prova. Então, eu vejo isso muito da própria escola, que ela tirou essa liberdade de ler pelo prazer. E uma outra questão que eu vejo muito cultural: livro é caro. Né? Mas não é caro ir no shopping, pedir um sanduíche, pagar 50, 60 reais e entrar numa livraria e comprar um livro de 30, 40. E hoje nós temos dentro dos quiosques dos shoppings livro de 12, 10, 5 reais. Né? Então eu vejo que isso está muito em nós, enquanto pessoas.
o valor que se dá em um livro e o valor que se dá em uma comida, né? Onde fica isso? Que lugar? E como nós hoje permeamos da educação infantil até o ensino superior, esse problema ele vem só se perpetuando. O meu aluno hoje do ensino superior, ele também não consegue ler. Tem um enunciado, o enunciado passou de 10 linhas, ele vai lá só na última, onde a gente grifa, né? Porque geralmente quando a gente faz as provas, a gente ainda grifa o que realmente você determina da prova, né? Ele não lê. Ele realmente tem esse cansaço. Quando ele não faz a leitura na diagonal, né? Ele lê a parte daqui, no meio, e deduz o que vem em cima disso. Agora, eu vejo que é uma questão muito da escola, enquanto mostrar o prazer pela leitura, né? Mas eu não coloco a culpa toda na escola, não, porque aí a gente entra numa questão pública, a gente entra em classe social e a demanda vai muito além disso, né? Mas eu concordo com o Diogo, eu também falo muito, viu, Anny? Acho que é mal de mulher, meu Deus. Quando o Diogo diz da questão das tecnologias, né? Que ele pega ali um vídeo, em 15 segundos ele tem a resposta. Só que o meu aluno tem que entender que ele tem uma informação. E aquela informação precisa ser transformada em conhecimento. E quem diz isso para nós? Celso Antunes. Ele diz que nós temos 9 passos para chegar ao conhecimento. Então, a gente buscar esses questionamentos. É uma linha de acesso para nós, enquanto professores, não desistirmos, né? Para realmente tornarmos leitores. Quando o Augusto traz essa ideia do desaprender a ler, Diogo traz a questão da tecnologia, a Rose também fala, eu fico pensando aqui, tem um teórico chamado Bourdieu que ele fala do capital cultural. O capital cultural não é só nós, enquanto escola, que passamos, a família também passa. Nós, quando crianças, eu vou falar por mim aqui, que eu acho que eu só de escola eu tenho mais de 30 anos, né? Então, né? E a minha infância, o meu capital cultural era muito dentro da fantasia, do brincar inventando histórias, do brincar criando histórias. E hoje é raro a gente ver uma criança brincando com algo diferente do computador. Então, acredito eu que a falta de capacidade interpretativa, ela vem daí. Porque a criança com 2 anos, porque a gente está falando a criança tem as fases de desenvolvimento dentro da psicologia, você tem as fases de desenvolvimento. Então, a primeira infância é exatamente aonde você mais pode colaborar com o desenvolvimento dela. Desenvolvimento cognitivo, aprender os movimentos da coordenação motora e de tudo. E se você joga fora esse momento que ela está mais aberta, colocando uma tela de celular na mão dela, a escola pode fazer todo o trabalho que ela dá conta, mas ela não vai conseguir despertar o interesse pela pesquisa, pela leitura, a criatividade dessa criança vai ser limitada. E as profissões do futuro exigem criatividade. Exatamente. Inovação e criatividade. Então, né? Você imagina o quanto essa criança, quer queira, quer não, ela já chega para nós da escola com a sua capacidade reduzida. E aí ela não aprende a ler de forma prazerosa. Eu vou ler isso aqui porque eu tenho que fazer uma prova. Aí eu vou fazer isso. Não, professora, eu tenho que ler isso tudo para responder. Né? Então, porque isso se torna algo cansativo e enfadonho. Dias atrás eu vi uma mãe numa sala de espera esses hospitais que tem uma sala comum e depois separa por especialidade, cada um vai para o seu andar ali e tal. E a mãe e o menininho tinham uma mochilinha. O que tinha na mochilinha do menino? Tablet. Carrinhos, bichinhos. E ele sentado brincando, e ele brincava com a mãe dele. Mamãe, agora, vamos fazer assim, agora eu vou ser o policial, eu vou parar esse carro. Ele criava histórias. E outra criança sentada no banco com o celular na mão. Eu fiquei pensando, gente, olha a diferença. Aquele ali
está criando histórias. E o outro está recebendo pronto alguma coisa. O que é ele que recebe pronto é obrigado a pensar? Nada. Aí entra a questão do imediatismo. Nossa, mas eu vou ter que ler isso tudo? Ah, não, mas não é mais fácil você me dizer o que eu tenho que responder? Né? Então, assim, a gente vive um momento de tecnologia e ainda temos algumas coisas que são tidas como passado, mas que elas são necessárias para fazer a gente ser humano. Porque como é que nós vamos ser humanos se nós abrimos mão de coisas que são tipicamente humanas, não é? Então, isso é algo que a gente precisa de E às vezes é pensar. mais fácil, né? E aí você coloca no lugar da mãe, é mais fácil, né? Tá muito agitado, toma, entrega o celular. Toma lá. Né? Eu tenho vários amigos que fazem isso, né? Deixa ele quietinho aqui, peraí, deixa eu resolver aqui. Né? Resolver é colocar no YouTube. Né? Então, assim, vira uma coisa que... O que nós estamos deixando para esses meninos de capital cultural? É verdade. O quê? Né? A Rose falou do exemplo da família, que é se envolver com leitura e mostrar o quanto a leitura é importante. Né? Então, se às vezes você não mostra o que ele tem, o que esse menino está recebendo até chegar para nós. Cada dia mais cedo, a criança chega cada dia mais cedo à escola. Mas ela não fica só conosco, a gente não pode institucionalizar a criança, né? A criança... É verdade. Mas e as relações sociais. Exatamente. E o meio que ela elas vive. são necessárias, né? São o meio que ela necessárias. vive, como ela... Mas isso me preocupa comporta. de maneira geral. Porque se você analisa, por exemplo, a minha geração, nós tínhamos, em média, uma TV em casa. Na minha casa era aquela de bolinha. Não sei se alguém já lembra, faz tó. Só tinha 3 canais ou 4 canais, né? Sim. E aí eu lembro que eu roubava aquela bolinha pro meu irmão não trocar o canal. Trocar o canal. Mas hoje cada pessoa tem uma televisão. Ou um smartphone que faz a mesma coisa. Exatamente. E aí eu chego em casa, vou para um canto, né? cada um o tem meu sua filho vai para tela, o né? outro. Isso. E a gente vive em mundos tão distantes. Hoje as famílias não conversam tanto. Às vezes, dentro da própria casa, você manda o WhatsApp. Exatamente. Uma coisa que eu estranhei, sabe? Porque eu fui... Eu acho que eu contei essa história. Eu fui jantar na casa de almoçar na casa de um amigo. De repente, no grupo da família, o almoço tá pronto. Em casa, minha mãe é aquela que grita, sabe? Almoça! Tá na mesa! Terceiro vizinho da esquina já escuta, né? Vai lá para almoçar. E eu acho que isso... eu acho que isso está faltando ainda. Eu não sei. Porque o Bauman também fala isso, né? Nós vivemos numa era de muita informação e pouco discernimento. Exato. Então, a gente é bombardeado por informações. E as escolas estão chegando a um ponto também estão fazendo isso, né? Jogam um monte de teoria. E aí eu pergunto, tá, mas e o que a gente vai fazer com isso tudo? Né? Ainda bem. E aí sim, a importância de humanizar o ensino para criar profissionais do futuro que possam repensar onde é que nós erramos, porque nós erramos em algum ponto muito feio. E que possa Né? se reinventar num momento, num momento em que ocorra alguma coisa que não está ali, que a tecnologia não pode resolver, né? Mas para isso nós precisaríamos do que foi o que todos falaram. Nós precisaríamos de um indivíduo que tenha estudado, que tenha possibilidade da leitura e outras tantas coisas, para que possa ter um senso crítico, argumentativo, que tenha realmente porque hoje todo mundo, não sei se vocês é especialista em tudo. Porque eu li no WhatsApp que é isso aí, então isso é verdade. Fake news hoje espalhou como um lastro. E todo mundo acha que é especialista em muita coisa. Mas nós não somos. E falta leitura. E falta argumento. Você falou, né? Informação é uma coisa, conhecimento Sim. é outra coisa. E é isso que vai diferir os profissionais do futuro, acredito. Né? Porque quando fala em inteligência artificial, eu já até estava dando uma palestra no interior a respeito disso, e a grande discussão era exatamente essa. Porque, querendo ou não, ela está aí. Goste você ou não. Isso. E ela não vai sumir. Ou você se adapta à tecnologia, ou você desaparece do mercado. Né? E essas profissões do futuro estão todas vinculadas, me corrijam se estiver errado, mas estão todas vinculadas a essa ideia de que você vai ter que se adaptar. As mentes brilhantes é que vão sobressair ganhando muito, muito mais. Até porque nós vamos enxugar, né, muito do trabalho. O trabalho operacional, de maneira geral, tende aí em 20, 30 anos a desaparecer quase tudo, né? Talvez menos tempo.
Nossa, Anny, eu gosto de ser um pouquinho mais... Eu sou mais Otimista. esperançoso, realmente. Não, mas- Inclusive, não sei se vocês viram, a profissão professor é uma das primeiras que tendem, né, a desaparecer. Ah, impossível. Não. Não, eu acho que é o as pessoas estavam contrário. nessa discussão. Não, É, acho inclusive- que professor não. É? Nós vamos ter falta de professor Falta no de mercado. Já estamos professor. tendo. Já estamos Né? tendo, Por quê? mas a tendência exatamente porque é o seguinte, a gente tem que aprender a diferenciar, fazer uma diferença entre o que é inteligência, a inteligência artificial, ela é um banco de dados. Sozinha não faz nada. Sim. Ela é um banco de dados. Então, ela pode cometer erros. Quem é que ajuda a transformar essa informação em conhecimento? Tem que passar pelo Por humano. nós. É o professor. homem. Eu acho que é muito do que... Então- A gente já teve uma discussão sobre isso, eu acho que é muito do saber fazer a pergunta. Isso. Né? Isso. Eu acho que saber perguntar, e para aprender a perguntar, né? Você tem que ter alguém que te Exatamente. ensine. E eu- Porque ela tem a informação, Sim. mas se você não souber Sim. fazer a pergunta certa, ela não vai te dar essa Não vai. informação. E ela pode te dar E isso é informação humano. errada. Errada. Né? Né? Tem Ainda tem essa uma... questão. E assim, eu Porque acho que quem a- desenvolveu pode ter tido É porque um desenvolvimento errôneo que vai te dar. Augusto, acho que você mexeu na feridinha nossa. a inteligência... Então, porque A assim, na inteligência pandemia- artificial, Desculpa. o que ela faz? Ela é um acumulado de dados de tudo que nós temos até o momento considerado conhecimento. Sim. Então, ela virou informação. Então, é a mesma coisa de pegar traços de algo que a gente falou e colocar num lugar só, e a pessoa vai ali, pega e lê ou ouve o que a gente falou. Mas é preciso que você faça contraponto. Né? A verdade que eu trago comigo, ela é do ponto de é o meu ponto de vista, é o lugar no qual eu apoio os meus pés e olho. E eu preciso E a saber verdade interpretar. do Diogo é a do ponto de vista dele. E cada um de nós. Mas eu preciso de interpretar. Tem uma palestrante, eu não estou me lembrando o nome dela agora, ela trata exatamente dessas questões de modernidade. Janot, depois eu vou dar uma olhadinha aqui, se eu acho o nome dela aqui no meu celular aqui. Tem que ir no celular. Ela fala exatamente uma pesquisa que ela estava fazendo e ela estava muito cansada e ela resolveu jogar no ChatGPT. Ela colocou a pergunta e as respostas vieram, ela olhou e ela estava fazendo uma pergunta que falava do feminino, de mulheres. E a resposta que veio do ChatGPT, apareciam nela alguns homens. Aí ela devolveu. Parece que você se equivocou. Tal, não se trata de uma mulher. Ah, sim, pode ser. Aí deu outro. Era outro homem. Então, quer dizer, por mais que a gente ainda esteja numa fase experimental de chat GPT, dessas coisas, já provou que existem suas falhas e elas vão continuar existindo. Então, eu acredito que a nossa profissão, a profissão do professor, ela é uma das que tendem a não acabar. Elas tendem a não acabar. E eu acredito, Anny, que a pandemia provou isso, né? Todo mundo achou que conseguiria aprender sozinho, que não precisavam de nós. Exato. E percebeu claramente... O professor era chato. E percebeu depois a gente ficou claramente com que amor. nós somos peça fundamental do processo ensino-aprendizagem. Né? Então, assim, eu quero concordar com a Anny de que a nossa profissão, ela não tem fim. Mas acho que todos devem ter lido, já que há vários estudiosos que defendem que uma das primeiras profissões a acabar tal como nós conhecemos é essa, né? Inclusive com a criação de hologramas, enfim, todo um processo. Eu também prefiro acreditar que não. Mas, Augusto... Oi. Não, pode concluir, depois eu falo. Desculpa. Mas existe, por exemplo, no Brasil, um déficit gigantesco já. Né? Então, e aí é uma coisa que eu, Mas por aí exemplo... entra em outras questões, Sim, né? mas Porque e aí... da desistência da licenciatura, né? Exato. Aí assim, não vamos nem entrar nisso, né? Mas, por exemplo, é preciso repensar a educação como um todo. E isso, quando vocês falam, eu acho que é muito importante. Porque dar aula é mais do que necessariamente você jogar um monte de conhecimento. Sim. Né? É você saber discernir qual que é o ponto X, qual que é o ponto Y, o que é importante, qual é a curva. Porque eu venho de uma educação em que você decorava português
a gramática, mas não se aplicava a gramática. Então eu mesmo falava assim, mas gente, eu estou aprendendo isso por quê? E pra quê? Qual Pra quê? sentido, né? Os meus alunos falavam, nossa, professor, parece que é tão fácil português. Eu falei, e é. Porque as minhas aulas eu falo, isso aqui você vai aplicar nisso, 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 nisso e nisso daqui. Porque sem a aplicabilidade da teoria, não há uma necessidade de teorizar. Porque eles nunca vão entender, nunca não, né? Mas de maneira geral não vão entender qual é a dimensão daquilo. Exato. E é complexo. Né? E principalmente... como não. assim? Como assim? Mas como Uai, mas uai, o uai, papo uai, tá uai. tão bom, já Agora vai que a gente terminar. começou a esquentar, começou a... Mas professor, quando começa, né? Enfim. Vai ter a segunda parte? Precisamos, né? Vamos marcar É porque eu tô indo, se terminar agora, eu vou embora frustrada, né? Vamos marcar o episódio 2 dessa. Porque professor não fala pouco, não. Uai, mas não deu tempo de falar, não. Você viu? Mas assim, nós estamos caminhando, mas temos um tempinho. Ainda temos um tempinho, né? E quando eles falam assim, eles ainda dão uns 10 minutinhos pra gente. Opa, será? Vamos rezar que sim, né? Então vamos correr. Mas é preciso que as instituições, o Estado entenda a importância do professor. Sim. Como os vários países desenvolvidos também. E o professor também entenda a importância de se atualizar, se qualificar, Sim. de estudar. Porque tem gente que terminou, parece que falou assim, como qualquer profissão, né? Não, chega, não quero fazer mais nada, não quero estudar mais não. E tem gente que fica nisso, parou. Uhum. Né? Então, o mestrado, o doutorado, a especialização, quantas especializações vocês não fizeram para vocês estarem onde estão? Né? E tem gente que fala assim, mas só isso? Né? Vocês têm férias 2 vezes ao ano. Né? Desde que não esteja na administração. É verdade. Você Mas, for Augusto, docente, você tem a ponderação que eu ia fazer é exatamente... você já ouviu Yuval Harari, que é hoje considerado um dos É o maior pensador, maiores né? aí, né? Tal. Você já ouviu ele dizer que a profissão que tende a acabar é o médico? Você já tinha ouvido? Ele tem uma fala claríssima disso. O médico pode sim acabar, na opinião dele. Por que ele fala? Que eu posso construir uma inteligência artificial que quando você chega na frente dele, ele consegue escanear seu corpo inteirinho e saber o que você tem. Ele sabe, inclusive, medir se você está fingindo ou não. Uma inteligência artificial. E ele fala mais, ele fala o seguinte, o médico pode acabar, o enfermeiro não. Por que ele fala? Que o médico, a gente já tem hoje robôs que fazem cirurgia à distância. São inteligências artificiais que fazem cirurgia à distância. Mas o enfermeiro pode não acabar porque precisa do contato, do aplicar um remedinho na veia, do ter o cuidado ali, sabe? Do tato, do humano. Então, imagina, não somos só nós, professores, que estamos aí com essa sombra de ameaça. Dúvida, O advogado diz que tende a acabar também. Então, assim, a gente... Tá vendo? A gente não está sozinho. Ainda bem, né? Bom, eu queria finalizar esse papo que tá tão bom, né? Mas a gente precisa finalizar perguntando rapidamente para vocês quais, na opinião de vocês, são as habilidades chaves que os profissionais do futuro precisam ter. Se vocês pudessem, assim, falar em uma qualidade, uma palavra ou uma frase, qual seria uma habilidade chave desse profissional do futuro? Boa. Para vocês, numa palavra, qual que seria? Porque Como que vocês... Eu acho que desenvolver as soft skills, né? Desenvolver essa capacidade de reação ao meio, né? A capacidade do emocional, do equilíbrio emocional. Eu acho que isso daí faz toda a diferença para as profissões do futuro. E isso não estão nos livros, né? Isso não está nos livros. Eu fico com criatividade. Boa. Eu acredito que é criatividade, inovação, sensibilidade e estudo. Eu acho que nós, professores, nós não podemos nos satisfazer com uma graduação, né? A gente precisa ter sede do conhecimento. Então, eu acho que o bom profissional hoje, ele precisa ter os soft skills, a criatividade, a inovação, mas ele tem que lembrar sempre que ele precisa estudar. É engraçado que a fala de vocês três me lembrou Valon.
Alon. O afetar, né? O afetar e ser afetado. É. Acho que nós precisamos. E a sua fala, Diogo, eu acho que bateu lá no... Eu ia falar exatamente sobre isso. Nós trabalhamos tanto as hard skills ao longo do processo, Sempre, né? né? E nós esquecemos, das eu acho que soft talvez esse seja o erro da nossa geração, Justo. né? Nós não trabalhamos soft skills. Nós não trabalhamos a empatia, Sim. o cuidar do outro. E muitas vezes, né, eu acho que foi uma fala bem pontual do Ani, muitas vezes até o próprio pai do aluno do ensino médio exige tanto da escola, das hard skills, e esquece dessa questão dos soft skills que são tão importantes, né? Sim. Né, você ensinar o seu aluno a fazer um trabalho voluntário, você ensinar a importância de um trabalho voluntário, a importância de um projeto de extensão, né? Então, assim, e eu particularmente vejo que a escola que não consegue conciliar isso, e eu sei que vocês lutam, e mesmo nessa batalha do hard skills, vocês conseguem fazer isso de uma maneira brilhante, né? E com isso eu acredito, e eu posso dizer porque, como eu sou mãe de um aluno do ensino médio, e eu convivo com isso diariamente, que eu percebo que as escolas estão mais humanas, né? E eu fico muito feliz de saber que está bem diferente do momento em que eu tive no ensino médio, né? Nós, né? Então, assim, essa humanização, essa preocupação, lógico, existe toda uma preocupação de conteúdo, a gente sabe que vestibular, Enem, tudo isso, mas existe também uma preocupação na humanização, e isso é tão importante, né? Eu fico muito feliz, realmente, de perceber. Infelizmente, né, a gente sabe que não são todas as escolas, a gente sabe que essa não é a realidade, muitas vezes, de uma escola pública, como aqui foi falado, né? Mas eu realmente acredito muito nessa humanização da educação como uma projeção de futuro mesmo para essas profissões. E concordo, eu acho que realmente criatividade, inovação, né, ensinar a inovar e a empreender, sobretudo, né, nesse mundo, eu acho que é importante. Patrícia, desculpa, você falou que ia encerrar, mas acho que o maior empreendimento que nós precisamos ensinar para os nossos jovens é ser empreendedor da própria vida. Exatamente. Né? É entender o quanto a vida dele é valiosa e o quanto ele pode fazer as coisas por ele. Exatamente, né? Isso é muito importante. Para ele. Né? Muito bom. Foi lindo, não foi? Eu acho Foi que lindo. E é engraçado que isso a inteligência artificial também não consegue fazer, debater. Mas debater com classe, com argumentos que possam sustentar e entender os outros lados, porque é muito racional. E nós fomos racionais durante muito tempo, de maneira tal que a gente não conseguia humanizar o processo, né? É engraçado porque essa palavra é tão antiga e parece que a gente está voltando lá atrás para entender aqui à frente, né? Humanizar uma coisa que deveria estar humanizada, mas enfim. Chegamos na hora principal do nosso programa, pelo menos eu gosto mais desse momento, né? Que é a hora da nossa frase. Gostaria que cada um de vocês deixasse uma frase aí para quem está nos escutando, né, pelo Deezer, Spotify. Deixar a sua mensagem. E quem está nos assistindo pelo YouTube, qual é a mensagem que vocês deixam, uma frase que marcou vocês, enfim, alguma coisa nesse sentido. Que as pessoas possam pensar, refletir. Vamos lá. Difícil. Ela acho que sobre não precisa isso... estar vinculada ao que a gente discutiu. Uma frase que a gente goste muito e beleza, ótimo. Qualquer frase. Eu começo, então. Então vai. Vamos lá. Comece. Eu vou usar hoje o tema. Como diria Charles Chaplin no início do século XX, não sois máquinas, homens é que sois. Então, se o mundo às vezes nos obriga a estarmos cada vez mais antenados, que você possa se dar ao luxo de sentir, de entender, de internalizar quem é você. Porque talvez esse seja um luxo que pouca gente possa ter, né? De se permitir, se aceitar, né? O teu corpo, a tua mente, o seu espaço, as suas limitações. Somos cobrados o tempo todo, né? Rapidez, agilidade, um corpo perfeito, a mente perfeita, uma profissão perfeita, a família perfeita, o carro perfeito, enfim. É tanta perfeição, mas nós esquecemos que nós somos apenas humanos. Então, relembre, lembre, se aceite, né? Empodere-se, seja empreendedor da sua própria vida e faça dela uma
vida completamente voltada para a sua felicidade. Porque muita gente, como dizia Thoreau, vive uma vida inteira de dormência latente. E a vida, ela é bonita demais para a gente apenas ensaiar viver. Então viva a intensidade. E a pandemia, pelo menos a mim, trouxe essa necessidade do agora. Viver é o agora, porque eu não sei se eu vou estar vivo daqui a pouquinho. Então viva, não espere as coisas. Tem gente que espera demais que as coisas aconteçam. Então você que está assistindo, escutando a gente, viva. Respire. Agradeça o sol, a noite estrelada. Agradeça as suas conquistas que sejam pequenas. Porque ao findar da vida, quando a gente chega a uma certa idade, a gente olha para trás e fala, eu conquistei tanta coisa e era tão pequena, né? E hoje é tão grande. Então, faça a diferença. Eu só para finalizar, eu queria agradecer demais, né, a contribuição de vocês e dizer que, assim, eu entendo que, mais do que nunca, a educação não é um fim, ela é um meio. Né? Muitas vezes a gente encara isso como uma finalidade, mas eu acho que é um meio de conhecimento, é um meio de vida, né? É a forma como a gente abre todos os caminhos, né? É através da educação que a gente consegue realmente todas as conquistas das nossas vidas, né? Então, eu acredito muito na educação, né? Por isso, talvez seja isso, né? Eu falo que educar é uma missão, né? Somos todos missionários aqui dentro desse propósito e eu acredito muito realmente que esse é o único e o verdadeiro caminho para o conhecimento. Legal. Eu queria agradecer também. É uma honra para mim muito grande estar aqui. Eu sou novo na educação, né? Você está falando aí de 30 anos na educação. E eu fico, assim, lisonjeado. É uma honra muito grande estar aqui aprendendo com vocês, né? Obviamente, para mim é muito mais aprendizado do que compartilhar. E eu queria deixar uma frase de um rapaz, de um senhor, talvez. Foi Isaac Newton, né? Ele foi importante para várias áreas aí, para várias partes da ciência. Ele deixou uma frase que a gente não pode deixar de falar sempre, que é se eu cheguei aonde estou, foi porque me apoiei no ombro de gigantes. Essa frase mexe muito comigo. É uma frase que me faz entender que nós necessitamos da interação, né? Nós precisamos uns dos outros. Bacana. Eu acredito que quando a gente fala em educação, a gente fala em amor, a gente fala em felicidade, a gente fala em harmonia como um todo, né? Porque se a gente tem todos esses pilares da educação, ela transforma os homens. E os homens transformam o mundo. Então, eu acredito que eu, enquanto educadora, eu preciso me inspirar todos os dias e acreditar que a mudança do mundo vem da mudança da educação. E aí nós temos vários autores que dizem sobre isso, né? Paulo Freire, Libânio, enfim, nós temos uma infinidade. E acredito que a educação também não é apenas enquanto escola. Então, eu deixo um recadinho para nós, pais. Eduque, ame seu filho, dê tempo para o seu filho. Não quantidade, mas a qualidade do seu tempo para o seu próximo, aquele que você cuida. E aí é o que a Anne disse, né? Que quem cuida, o médico, né? Tem esse papel, a enfermeira. E aí tem o cuidar e o educar, que permeia pela educação. E o meu muito obrigada. Foi um prazer estar aqui do outro lado. Eu agradeço muito o convite, foi muito bom o papo, né? Nós não vimos o tempo passar, foi rápido demais, por isso que eu perguntei se vai ter a parte 2. E enquanto vocês falavam, vieram vários pensadores aqui à minha mente, mas pensei até em Santo Agostinho, quando ele fala do tempo passado, presente, futuro, né? Mas eu não vou falar Santo Agostinho. Eu vou citar uma frase da qual eu gosto muito, que diz o seguinte: a vida deveria ser bem melhor, e poderia, mas nem por isso ela deixou de ser boa do jeito que ela é. Então, eu acredito que a gente tem muito para vivenciar juntos, como educadores, muito a colaborar com os nossos jovens, e nós podemos fazer a nossa vida, que é a educação, ser
muito boa, do jeito que ela é, do que nós temos em mãos para colaborar. E muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz em participar. Tá? Eu que agradeço, nós que agradecemos, né? Em nome do Foi uma grande AlphaCast, honra, exatamente. em nome do nosso apoiador cultural, o Uniodonto, que está conosco, né? Apoiando a nossa 4ª temporada. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Falar de educação é sempre um prazer, falar de profissão, de futuro, né? Então, realmente, para mim, eu fico lisonjeada de estar recebendo vocês aqui. E vamos lá, vamos pensar num segundo episódio aí, Claro. numa parte 2. Tem muito o que conversar né? ainda. Há muita Nós conversa. não chegamos lá. Eu também gostaria de agradecer bastante. Também gostaria de agradecer, né, às instituições, ao Colégio Einstein, né, por ter cedido a Rose aqui com a gente, ao Colégio Shalom por ter cedido o Diogo, ao Colégio Visão, né? Ani, foi um grande prazer, Diogo, foi um grande prazer. A Rose eu já conheço de longos tempos. Mas prazer por estar aqui, né? Com certeza, é um grande prazer. E gostaria de dizer que eu acho que é isso que faz a diferença na educação, né? Trocar conhecimentos. E eu aprendi muito com vocês hoje. Nós aprendemos, né? Com certeza. Então, muito obrigado aos colégios, muito obrigado a vocês, pessoas, né? E, galera, nós esperamos muito que vocês tenham gostado desse episódio, porque eu adorei. Acho que a Patrícia também, né, Patrícia? Adorei. Falar de educação é tudo de bom. Esperamos vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.